Boa noite a todos. Meus irmãos, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar para a espiritualidade na questão 132, qual o objetivo da encarnação? Kardec vai perguntar lá o porquê que nós encarnamos. E os Espíritos nos dizem o quê? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, nós poderíamos muito bem, algumas pessoas até me perguntam, a gente não poderia, por exemplo, receber ensinamentos em estado de erraticidade e não precisar encarnar? E na realidade nós recebemos algumas informações sim, quando nós estamos em estado de erraticidade. Todo mundo sabe o que eu estou falando quando eu falo estado de erraticidade? Pode balançar a cabeça? Só para saber que eu estou encarnado. Tá bom? Quando eu pergunto, vocês não balançam, eu penso. Então, em estado de erraticidade, sim. Mas os Espíritos nos dizem que a gente precisa reencarnar para sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E tem mais um detalhe. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos sendo co-criadores nesse mundo quando nós encarnamos, e tem algumas características quando nós vamos encarnar. A gente pode encarnar por 3 motivos: provas, expiação e missão. Tudo bem? Logo depois o Kardec fala sobre a vida em sociedade. A vida social está na natureza? O Kardec pergunta, olha, a vida em sociedade é natural? E os Espíritos nos dizem o quê? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Então, se nós formos ver lá no Livro dos Espíritos, primeiro está a lei da sociedade e depois a lei do progresso. E nós convivemos em sociedade porque em sociedade a gente consegue adquirir conhecimento mais rapidamente. Se nós reencarnássemos e nos colocassem num lugar isolado, muito provavelmente pouca coisa a gente aprenderia no final dessa encarnação. E é isso que eles vão falar aqui na questão 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando mutuamente. Então, quando a gente está em sociedade, a gente vai auxiliando um outro para que a gente possa adquirir aprendizado. Daí na questão 204, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência que a existência atual nos criou? Kardec está perguntando, olha, se a gente reencarna várias vezes, então a nossa parentela, ela é maior do que o que nós temos hoje aqui na Terra? E os Espíritos vão falar que sim. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os Espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos Espíritos, vos parecem estranhos. Já aconteceu com você, gente, de você ver uma pessoa logo de cara e falar, nossa, eu gostei dessa pessoa? Aconteceu ou não? Sim. Muitas vezes nós podemos estar encontrando algum dos nossos familiares espirituais. Já aconteceu com vocês também de você olhar para uma pessoa e falar, não fui com a cara daquela pessoa? O que vocês pensam? Isso aí me matou na outra vida, não é assim que tem alguns espíritas pensam? Às vezes não, às vezes é falta de conhecimento, tá bom? Muitas vezes, já aconteceu comigo de eu olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa não era tão boa, mas depois conhecendo aquela pessoa eu percebi que era uma pessoa boa. Então a espiritualidade vai nos dizer que a nossa verdadeira família não é a família que nós estamos encarnando aqui na Terra. Nós já temos uma parentela espiritual antes de nós encarnarmos. Tudo bem? E daí, lá no Evangelho fala, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações.
Veja bem, simpatia não quer dizer que a pessoa é simpática. Simpatia é quando os espíritos têm o mesmo pensamento, a mesma finalidade. Então não é muito difícil de nós encontrarmos famílias onde existem espíritos um pouco menos evoluídos. Já viram isso aí, gente? Que a pessoa, a família já não é muito legal, ainda nascem uns filhos que ainda é pior ainda. Eles se buscam através da afinidade que eles têm. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Ou seja, muitas vezes a gente reencarna e esses nossos parentes, essa nossa parentela espiritual, muitas vezes não encarnam, mas muitas vezes eles estão nos inspirando, é o que nós vamos ver agora aqui, olha. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos. É bom quando você tem um espírito ou uma pessoa que você tem bastante afinidade e a pessoa está junto com você, te levantando, te dando aquela inspiração. Tenho certeza que na família de vocês tem essas pessoas, né? Hã? Tem, né? Pelo mútuo adiantamento, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. E é nessas horas, muitas vezes no momento do sono, conforme está na questão 401 do Livro dos Espíritos, que a gente entra em contato com esses nossos espíritos familiares, onde muitas vezes eles vão nos consolar, eles vão nos instruir. Então nós nunca estamos sozinhos. Tenho a certeza que mesmo se nós estivermos materialmente só no local, tenhamos a certeza que os nossos espíritos familiares, eles estão junto conosco. Os que conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Cativeiro, que os espíritos estão falando é o quê? Encarnado, né? Que a gente está preso ainda à matéria. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os mais retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. E percebam, tirando a família de vocês, que todos os espíritos são adiantados, tem famílias que geralmente no meio da família reencarnam um espírito não tão bom. E por que acontece isso? Para que aqueles espíritos mais adiantados eles possam treinar a paciência, a tolerância, a indulgência, e aquele espírito menos evoluído ele consiga, através do exemplo, ganhar conhecimento para que ele se torne um pouco melhor. E como nos dizem os espíritos, no final daquela existência, todos possam ter evoluído um pouco a mais na senda do progresso. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ou seja, quando você nasce numa família, tenha certeza que a maioria dos espíritos que estão lá são espíritos simpáticos, que a gente gosta, espíritos familiares. No entanto, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a ele serve de provação. Então a prova, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, nós podemos escolher a prova. Por exemplo, se eu acho que eu sou uma pessoa em estado de erraticidade, se eu acho que eu sou uma pessoa já, um espírito paciente, eu posso encarnar e falar, olha, pode me mandar um filho mais rebelde que eu dou conta. Eu quero ser provado nessa qualidade da paciência. E daí o Espírito vem e a gente pensa, ai meu Deus, por que você me escolheu, não é verdade, gente? Muitas vezes nós é que escolhemos, tá bom?
Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Isso é o que eu já falei, não é verdade? Você está numa família do jeito que você está, você até tem até uma certa afinidade com outras pessoas. No entanto, você encontra pessoas que não são nem parente, nem irmãos, nem nada, e você vai descobrir naquela pessoa o quê? Um verdadeiro irmão, uma pessoa que você tem vontade de estar com aquela pessoa. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Se a gente não colocar a reencarnação nesse jogo, gente, não tem explicação. Eu conheço um casal que eles têm filhos gêmeos, univitelinos. Cara de um, focinho do outro. Um adora a mãe e o outro não tem uma boa relação com a mãe. Como que pode explicar isso? Se cada espírito fosse criado no momento. É que todos nós trazemos um cabedal de informações de existências anteriores. E essas existências vêm à tona quando nós estamos aqui encarnados. É por isso que esse tipo de coisa acontece. Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Aí o Kardec já está falando de quê? Casamento. O casamento, acreditem, gente. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Os espíritos estão falando isso aí. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Vai falar mais ainda de casamento. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Acredito que nessa época era proibido se separar, porque o Kardec fala que só está somente na lei humana, e houve uma época mesmo que era proibido. Não precisa muito, gente. Quando eu era um pouco mais novo, quando eu era criança, era muito difícil os casais se separarem. E quando separava, a mulher era vítima de bastante preconceito. Muitas vezes chamavam ela de largada, desquitada. Triste, né? Largada é como você larga um guarda-chuva no ônibus, alguma coisa assim. Mas era difícil. Então os espíritos nos dizem o quê? É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza que são imutáveis. Então, naquela época que era muito difícil o pessoal se separar, hoje em dia, o que está acontecendo, gente? O pessoal está casando, e qual que é o pensamento? Se não der certo, separa. Triste isso, não é verdade? E por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão pulando etapas hoje em dia. Muitas vezes elas não conhecem a pessoa com quem ela vai casar. E é por isso que elas estão, o número de divórcios tem aumentado bastante na nossa sociedade. Então, meus irmãos, se você for casar, tiver para casar com alguma mulher, e a tua mãe, por exemplo, o homem, deixa a casa sempre limpa, sempre organizada, um ambiente tranquilo, antes de casar, dá uma passadinha em frente ao quarto da futura esposa. Se o quarto estiver organizadinho, limpo, um ambiente tranquilo, vai na fé, meu irmão. Agora, se você olhar lá para dentro, parece ter uma briga de um bode com um jumento, chama a futura esposa. Porque nessa época os bichos são pequenininhos, não é verdade? Minha gatinha, meu ursinho, não é assim? Depois casa, os bichos vão crescendo um pouquinho mais, né? Chega assim, ó, minha coelhinha, minha gatinha, vem aqui, ó. Sem querer eu passei na frente do teu quarto, eu vi que o ambiente estava meio mexido lá. Se ela falar, ai,
que vergonha, me desculpa, eu saí atrasado, tudo. Vai na fé. Agora se ela fala, não, é daquele jeito lá mesmo. Vai ter problema. Por que vai ter problema? Porque o sujeito, sabe que quando ele casa, ele faz, sabe o quê? Olha, quando você levantar, você estende a cama, porque minha mãe, quando eu levantava, estendia. Depois de tomar o café, lava a louça, porque minha mãe lavava. Eu vou tomar banho, leva a toalha, porque minha mãe levava. Almoçou, lava a louça logo depois, porque minha mãe lavava. A mulher, depois de um tempo, vai falar o quê para ele? Devia ter casado com a tua mãe, não comigo. É ou não é, gente? Em contrapartida, a mulher, se ela é mais caseira, ela gosta de ficar mais em casa, e o futuro marido, ele gosta muito de sair, chama e conversa, gente. Fala, meu ursinho, vem aqui. Depois que a gente casava, assim, você vai continuar saindo, indo para a balada? Ele falou, não, a partir do nosso casamento nós seremos um casal. E eu só vou sair se você for comigo. Pronto. Agora você fala, não, vou continuar. Vai ter problema, por quê? Porque a moça não vai querer ficar num sábado à noite na casa dela, enquanto ele está saindo com os amigos. Tudo bem, gente? Outro problema que eu tenho visto, o pessoal acha que eles precisam agradar o futuro cônjuge até casar. Depois que casa, não precisa mais agradar. Então, aquela moça, quando ela vai sair no sábado à noite com o noivo ou com o namorado, no sábado à tarde ela passa a tarde toda esticando o cabelo no cabeleireiro, ela põe uma lingerie linda, um vestido maravilhoso, e quando ele vai buscá-la, ela parece que sai que está flutuando, uma princesa. Ele, em contrapartida, a barriga que parece um tanquinho, não é verdade? Os cabelos que vão até desmanchando com o vento. E eles casam. Passa 5 anos, gente. Aquela princesa maravilhosa que colocava as melhores lingeries para o noivo, você vai encontrar depois de 5 anos com aquele pijama da Minnie. Sabe aquele pijama da Minnie? Todo desgarçado, que a Minnie está até vesga. Já viram isso aí? Aquele que estoura o elástico da calça, ela vai dando nó aqui assim. Vocês já viram isso aí? Com a cara cheia de creme. E o marido assistindo televisão, ela fala, vem amor. E ele olha para a televisão, olha para ela. E fala, vai indo. Ele, em contrapartida, né? Com aquela barriga de tanquinho, você vai encontrar depois de 5 anos, num domingo depois do almoço, com a camisa de político, cheio de molho de macarrão. E aquele ronronar se transforma num trator quebrado, né, gente? Ele ronca e ronca. Então, qual o objetivo, gente? O objetivo teria que ser qual? Eu casei, mas eu tenho que continuar me arrumando e fazendo o melhor para o meu cônjuge. Tem um filme americano que o nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez. Já ouviram falar desse filme? Para quem não viu, a moça todo dia que ela adormecia, ela perdia a memória. E aquele rapaz, porque gostava muito dela, todos os dias ele tinha que conquistá-la. Se nós levarmos o casamento desse jeito, é o casamento que dá certo. Outra coisa, se você for querer casar com o pensamento de ser feliz, não case. Tudo bem? Alguém aqui quer casar ou não? Tem alguém aí que está noivo? Ninguém? Todo mundo já é casado? Qual que tem que ser o nosso pensamento quando nós formos casar? Eu tenho que me casar para fazer meu cônjuge feliz. E ela tem que se casar para me fazer feliz. Porque se eu deposito a minha felicidade nas costas de outra pessoa, provavelmente eu vou me decepcionar. Homem e mulher são totalmente diferentes. Vêm de, muitas vezes, culturas diferentes. Mas geralmente é a mesma coisa. Então, eu nunca fui na casa de vocês, mas a maioria das casas de um casal, olha o guarda-roupa. Se o guarda-roupa é dividido em 4 partes, 3 partes e meia é da mulher. E no cantinho do guarda-roupa tem 2 camisas, 3 calças, 2 cuecas e 3 meias. É a parte do homem, é ou não é? Daí tem um dia de festa.
Aquela mulher abre todas as portas, fica 15 minutos em frente olhando para o guarda-roupa e fala assim, não vou. Mas por que, mulher? Porque eu não tenho roupa. O que você faz com uma mulher dessa, gente? Traz para o centro, está obsediada, é ou não é, gente? Então, muitas vezes a gente vai ter que compreender. O conceito de caridade, conforme nos trouxeram os Espíritos, é a melhor maneira para que a gente consiga manter o nosso casamento. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, quer dizer o termo caridade conforme entendia Jesus? E os Espíritos falam que para sermos caridosos, precisamos de 3 coisas. Ser benevolente para com todos. Uma pessoa benevolente é uma pessoa que tem vontade de fazer o bem para o próximo. Indulgente com as imperfeições alheias. Indulgente é uma pessoa que tem uma doçura interior e perdão das ofensas. Percebam, se eu sou benevolente para com o meu cônjuge, se eu quero só o bem dele ou dela, eu vou fazer de tudo para que aquela pessoa não se irrite comigo. Que aquela pessoa fique bem comigo. Se eu sou indulgente com as imperfeições, eu vou saber que meu cônjuge em determinado momento vai falhar. E eu tenho que ter uma doçura. E perdão das ofensas. A doutrina sempre está girando em torno do perdão. Se nós perdoarmos, é o casamento que vai dar certo, gente. Porque é complicado. A gente sabe o quanto que é complicado uma relação em 2. Um casamento. Primeiro, volto a falar, homem e mulher são totalmente diferentes. E nos diz a moderna ciência que nós homens falamos em média 2.000 palavras por dia. E as mulheres falam 6.000 palavras por dia. Agora imaginem, se a mulher não trabalha fora, porque trabalhar dentro de casa também é bastante trabalho. O sujeito sai para a rua para trabalhar, ele está gastando as 2.000 palavras dele, no trabalho, no trânsito, ou qualquer coisa. E a mulher está dentro de casa, 0 quilômetro. Daí o sujeito está chegando do trabalho. Aquela mulher vai buscar ele lá na esquina. E ela despeja 6.000 palavras em 10 minutos na cabeça do sujeito, gente. Ele quer descansar. Então tem que ter, tem que sermos indulgentes e benevolentes. Ora, se é a hora do sujeito chegar e descansar, é para descansar. Tem mulheres, por exemplo, que elas têm uma obsessão por limpeza. E o sujeito às vezes está chegando do trabalho, ele vai pisar no tapete, não pisa que eu limpei aqui. Ué, mas eu não estou conseguindo flutuar ainda. Então, a caridade, conforme nos diz a doutrina espírita, é a melhor forma para que o nosso casamento dê certo. Por que nós precisamos que o nosso casamento dê certo? Porque o nosso casamento dando certo, a gente tem que preparar o terreno para os futuros espíritos que reencarnarão no nosso lar. E daí, Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar para nós, pais, qual que é a nossa missão. E percebam que colocar um espírito, fazer com que o espírito reencarne através da gente, é uma missão bastante difícil. Ó, espíritas, o Santo Agostinho já começa assim, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Olha só, Santo Agostinho está falando, olha, quando você faz com que um espírito reencarne através de você, você tem uma missão que é o quê? Fazer com que aquele espírito se melhore, cada vez mais. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Então, os nossos filhos, a nossa missão é que a gente faça com que ele ande na senda do bem e que ele melhore quando sair dessa encarnação.
Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aqui é uma fala de Santo Agostinho que é para que as pessoas entendam, mas acreditem, não vai vir a inteligência suprema do universo perguntar: o que você fez do teu filho? Nós mesmos, através da nossa consciência, saberemos o que nós fizemos da educação daqueles que vieram através de nós. Se por culpa vossa ele conservou o atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Ou seja, dá para os pais estragarem ainda um espírito, assim, estragarem no jeito de falar, dá para o pai ainda retardar a evolução do espírito ou não? Tem muitas vezes pais que, em vez de ajudar, prejudicam? Exemplo, tem pais que fazem com que aquele espírito se torne machista. Não chora, porque chorar é coisa de mulherzinha. Já ouviram falar isso aí? Se Deus colocou as lágrimas nos homens, é porque eles podem chorar. E os pais forçam muitas vezes, hoje em dia mais não, né? Mas na minha época tinha isso aí. Os pais forçam, falam que o menino que chora é o menino que é mulherzinha ou é afeminado, a criança para de chorar e com 40 anos estoura um infarto, porque ele faz o quê? Ele segura todas as emoções para dentro, que falam que o homem não pode chorar. Na minha época tinha uma coisa que falava, os pais faziam assim, ó, come tudo que se você não comer eu vou dar para os pobres. Já ouviram falar isso aí? Eles fazem aquilo como se fosse um castigo para a criança. O castigo da criança era dar aquilo que ela não queria comer para quem estava mais necessitado. Ele está fazendo o quê? Excitando o egoísmo da criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos com os jovens, principalmente os nossos filhos. É uma missão, conforme diz Santo Agostinho. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, muitas vezes a gente não entende por que aquele espírito está reencarnado no meu lar. O que será que aconteceu? Muitas vezes a culpa... Muitas vezes nós deixamos de fazer o que deveria ser feito. Para quê? E aquele espírito daquele jeito, muitas vezes nós vamos pedir para reencarnar junto, para a gente tentar reparar o erro cometido em encarnações passadas. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês agora que não sei se é muito consolador. Se você gosta muito de uma pessoa, você já não precisa reencarnar mais com ela. Você vai precisar reencarnar com aquelas pessoas que nós temos problemas. Foi consolador isso aí para vocês ou não? Tudo bem que vem os espíritos familiares com a gente, mas nós já temos o sentimento que nós deveríamos ter com a humanidade toda. É com aqueles espíritos difíceis que a gente vai ter que reajustar as nossas diferenças. Desde pequena a criança manifesta os instintos bons e maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Nós temos a obrigação de fazer com que os nossos jovens não sejam egoístas e orgulhosos. Se deixarem que se desenvolvam um egoísmo e orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Muitas vezes, você já conhece casos de filhos que muitas vezes são ingratos com os pais? Muitas vezes ocorre isso, porque aquele pai e aquela mãe fez com que aquela criança fosse tão egoísta que ela se tornou um adulto orgulhoso e egoísta, que acha que não precisa de mais ninguém, principalmente em relação aos pais.
Aqui um comentário do Allan Kardec na questão 685A, que ele vai falar da educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas aqui consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos. Quando nós formos criar os nossos jovens, não basta com que nós falemos para aquela pessoa, para aquele espírito. Não adianta nada eu falar, não fume, e eu fumo. Não beba, e eu bebo. Não minta, e eu minto. Uma vez eu me recordo que eu estava com meu filho era pequeno ainda, e eu virei conversando com ele e falei, olha, Eduardo, você não precisa mentir para o pai, porque nós somos amigos, então não pode, não tem o menor problema, pode falar a verdade. Ele falou, tá bom, pai. Eu lembro que isso aí, eu tinha falado isso num sábado à noite com ele. No domingo de manhã, onde eu morava, ia sempre uns irmãos muito respeitosos, não sei se vocês já viram, que eles querem nos converter de domingo de manhã, vocês já viram isso aí? Volto a falar, são muito educados e tudo mais, assim, mas naquele domingo eu não estava muito afim de ser convertido. E quando tocou a campainha, meu filho saiu. E assim, eu estava aqui na sala, a porta era lá, meu filho estava olhando e o portão estava lá. E aqui tinha a cortina e o vitrô, né? De lá de fora eu vi o senhor falando assim, o papai tá, nenê? E eu lá de dentro fiz assim para ele. O que ele falou para mim? Tipo, ele nem precisou falar. Ele só fez assim e eu lembrei do que eu tinha falado para ele, para não mentir. Eu falo, mas não acabou de falar que não era para mentir? E agora está pedindo para eu mentir? Daí eu fui lá ser convertido, na verdade, tive que dar. Esse meu filho, ele é danado, assim, é um amor que eu tenho 2 filhos, mas os dois, assim, eu tenho um amor que, mas com o menino é um pouquinho diferente. A menina, e aí a gente percebe, né? A menina falou, oi Laís, tudo bem? Como é que foi teu dia? E ela fala assim, pai, tudo começou quando eu acordei. E ela vem falando ponto a ponto, na verdade, tudo que aconteceu na vida dela. E eu falo para ele, e aí, Edu, como é que tá? Ele falou, tudo bem. E aí, tem novidade? Não. É engraçado. E ele é um dos que mais me contestaram, assim. Eu tive muito aprendizado com os dois, mas ele é danado. Uma vez teve uma festa de família, e toda vez que ele via o primo dele, quando ele era pequenininho, hoje ele já tem 21 anos, mas quando ele era pequenininho, ele encontrava o primo dele, e ele viu o primo dele já saía brigando, já saía batendo, e minha cunhada ficava chateada, e ficava, sabe, um problema danado. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha Eduardo, se você bater de novo no teu primo, quem vai te bater sou eu. Não é para ficar batendo nos outros. Tudo bem, eu falei isso aí e passou. Passado um tempo, teve outra reunião de família. E daí eu estava vendo ele, o primo dele chegou e deu um tapa nele. Ele ficou quieto. O primo dele veio, deu um chute nele. Ele ficou quieto. Deu outro tapa, ele ficou quieto. Eu cheguei, Eduardo, vem aqui. Você é bobo? Você vai deixar teu primo ficar te batendo? Ele virou para mim e falou assim, pai, eu prefiro apanhar dele do que de você. E daí, eu falei, peraí, deixa o papai te ensinar como é que funcionam as coisas. Porque ele me pegou de jeito, eu nem lembrava mais daquilo que eu tinha falado. Não é para sair e bater nele, mas não deixe ele ficar batendo em você. Só, permita-me que eu conte mais uma história, que essa daí foi bastante interessante. Quando ele entrou na escola, ele começou a falar palavrão, muito palavrão, assim, coisa que nem eu sabia, ele estava falando. Era primário, e ele não parava de falar palavrão. Eu falei, Eduardo, se você falar palavrão de novo, vamos fazer uma disputa. Se você falar palavrão de novo, eu te dou um tapa na boca. E se eu falar algum palavrão, você pode me dar um tapa na boca. E ele abriu um sorriso, gente. Ele não via a hora de me dar um tapa na boca, na verdade. E daí eu ficava me policiando na frente dele. E quando ele falava palavrão, eu falei, falou palavrão, Eduardo. Eu ia lá, eu nem não é para doer, é só para ele saber que ele tinha cometido alguma coisa. Eu falei, falou palavrão, tapa na boca, e deu um tapinha. Um dia eu estava no trânsito, gente, lá em Guarulhos. E lá tem uma avenida bem longa, lá em Guarulhos, e eu vi
eu estava no trânsito, eu vi que uma mulher queria entrar na rua. Eu, como bom espírita, o que eu imaginei? Falei, vou fazer minha boa ação diária. Eu vi que ela já estava bastante tempo tentando entrar, ninguém dava chance para ela entrar. E eu fui diminuindo a velocidade para que desse tempo para ela entrar. E quando ela estava na esquina assim, eu comecei a dar sinal de farol para que ela entrasse. Eu falei, entra. Isso o Eduardo estava no banco de trás. Entra, entra. Daí ela entrou e eu abri até o vidro. Eu, orgulhoso, né? Queria receber elogio. Ela ia falar, obrigado, Kardec, não é verdade? Eu estava esperando isso dela. Eu não sei o que ela entendeu, gente, que eu abri o vidro, estava, sabe, com aquele sorriso. Ela xingou minha mãe, meu pai, meu avô, até os parentes de outra encarnação. E o pessoal, como eu vinha diminuindo a velocidade, já estava me xingando atrás. E daí imagine, eu não sou tão evoluído que nem vocês, tá, gente? Nessa hora assim, eu acabei falando, eu fico imaginando o pessoal falando, aquele sujeito faz palestra no centro espírita, não é verdade? Vendo a cena. Daí ela me xingava de um lado, eu xingava do outro, daí eu saí, fechei o vidro. De repente, gente, eu tomei um tapão na boca. Eu acho que eu olhei para trás assim, meu branco dos olhos devia estar até vermelho. Que eu olhei, ele até recuou no banco e ele virou para mim, pai, o senhor falou palavrão, na verdade, gente. Então, é dessa maneira. Não adianta você ficar falando o que o jovem tem que fazer. Se você fizer tudo diferente. Tudo bem? Estou falando alguma coisa? Vocês estão olhando meio estranho. Está tudo certo até agora? Ensinamento das mães. As mães da minha época tinham uns ensinamentos fantásticos, não é verdade? Até hoje, mas da minha época era assim, olha. Por exemplo, valorizar o sorriso. Me responde de novo que eu te arrebento os dentes. Não era assim que a mãe falava? Retidão. Eu te ajeito nem que seja na pancada. Motivação. Continua chorando que eu vou te dar motivo para chorar de verdade. A mãe de vocês falava isso também ou não? Ou era só minha mãe que falava isso? Contradição. Fecha a boca e come. Não tem isso aí? Paciência, calma. Quando nós chegarmos em casa você vai ver. Isso aqui era típico, gente. Nunca aconteceu isso com vocês? A mãe falasse... Quem nunca disse pio depois que a mãe disse que não queria ouvir nenhum pio, não sabe o que é viver perigosamente. É ou não é, gente? Ai, é complicado. Hoje em dia, obviamente, a gente brinca, obviamente que nós temos que ser amigos dos nossos jovens. Cada esquina da nossa cidade tem um traficante querendo adotá-los. Então, muitas vezes eu vejo assim, na minha época, quando eu falo na minha época é porque eu já tenho uma certa idade, não é verdade? Se meu pai e a minha mãe estivessem conversando na sala e eu entrasse no assunto, ela só me olhava assim. Um dia eu falei para ela assim, o que foi? Daí ela falou, eu vou te mostrar o que foi. Me levou. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia, para a gente entrar, ser amigo dos nossos jovens. Se o assunto que você está falando não é para o jovem ouvir, então não fale na frente dele, porque tem pai que fala assim, isso aí não é assunto para a criança. Então não fala, porque depois a criança fica com aquele negócio na cabeça. Então esse assunto é só para a criança. E ele não vai falar nada na frente dos pais. Tá bom? O ideal é que nós saibamos quem são os nossos filhos e que eles confiem na gente. Lembremos sempre de Santo Agostinho, que fala da missão que nós todos temos. Outra coisa que falavam na minha época, olha, se você apanhar na rua e vir chorando aqui, você apanha de novo. Você já ouviu falar isso aí? E o sujeito apanha na rua e não tem coragem de chegar em casa. Não sei quem falou um dia, mas eu achei muito legal. O nosso lar tem que ser um porto seguro. E os nossos filhos são como navios. Eles não foram feitos para ficar... Um navio não foi feito para ficar no porto. Eles fazem altas viagens. Mas qualquer problema que eles tiverem lá, eles devem saber que eles vão voltar
e que eles tenham um porto seguro. A melhor maneira, meus irmãos, de educar os nossos jovens, eu não vejo outra maneira melhor do que trazermos até a casa espírita para que tenha curso de doutrina espírita. Porque a gente não vai poder estar a todo momento, e se aquele jovem já tem uma base de tudo que a doutrina espírita nos ensina, vai ser melhor. Nós temos que ser amigos dos nossos jovens para saber reconhecer quando eles mudarem de atitude, porque eles mudam em determinado momento. E quando eles mudarem de atitude, nós pais temos o dever de saber, olha, alguma coisa está errado com eles. Vaidade. É legal as pessoas terem vaidade? É legal, gente, porque você querendo ter um corpo mais bonito, um corpo melhor, você vai fazer exercício físico, você vai fazer um monte de coisa. Agora você tem que tomar cuidado, porque tem pessoas... Olha, gente, essas fotos que eu vou colocar aqui, eu peguei da internet, eu não conheço essas pessoas. Eu não estou julgando as pessoas, mas se teu filho começar a chegar direto, ficar dentro de academia e começar a fazer isso aqui, toma cuidado. Tem jovens que estão usando, acho que é hormônio de cavalo, e injetando para ficar desse jeito. É bonito desse jeito? Fico imaginando um abraço de uma mocinha dessa. Bulimia, gente. Se teu filho, se tua filha, eles estão se achando gordo e estão ficando dessa maneira, nós não podemos deixar com que eles fiquem desse jeito. Se você conhece teu filho e tua filha, você sabe que alguma coisa está acontecendo de errado com ele ou com ela. E os pais veem os filhos chegarem nessa situação e não fazem nada. Piercing e tatuagem. É feio? Não sei se é feio não, mas tudo tem que ter um limite, gente. E engraçado que eu tenho falado com bastante jovens, grupo Mocidade Espírita, tudo mais. Quando eu falo isso aqui, tem muitos jovens que falam, qual é o problema? O problema é a pessoa achar que ela não tem problema, ela transformar a aparência dela desse jeito. Essa daqui queria ser um tigre. Já pensou um negócio desse, gente? Você cria o filho com tanto amor, com tanto carinho, para ele virar um tigre gordo ainda. Não é verdade? Olha só esse aqui, olha. O sujeito, ele faz o quê? Ele tatua todo o corpo de verde, ele pega a língua, ele rasga a língua, porque ele quer ser um lagarto. Já pensou você criar o teu filho para ser um calango gigante, gente? Ele vai lá para o dentista, olha, ele vai lá com o dentista e ele pede para o dentista fazer como se fosse dente de um réptil. E os jovens estão falando para mim assim, qual o problema? Eles não estão fazendo mal para ninguém. Para o pessoal aí fora não tem problema nenhum, eles não estão fazendo mal para ninguém mesmo. Pode ser. Mas o que Santo Agostinho falou para nós? Olha, vede bem o que vocês estão fazendo dos filhos que vocês estão recebendo. É normal, gente? O teu filho que você criou com tanto amor, com tanto carinho, querer ser um lagarto, gente? Outra coisa, drogas ilícitas. Se você conhece aquele espírito que reencarnou no teu lar, se você tem uma amizade com ele, se ele começar a entrar nesse negócio de drogas, você vai perceber logo, porque eles mudam totalmente o jeito de ser. E quanto mais no início você conseguir detectar aquilo, melhor. Então, acho que eu já até mostrei na outra palestra aqui, mas essa aqui é a Amy Winehouse, já ouviu falar? Não é verdade? Era bonita? Eu achava. Ela era rica? Muito. Ela cantava? Bastante. Ela tinha tudo que eu não tenho. Mas ela encontrou as drogas na vida dela.
Será que nós vamos esperar com que os nossos jovens fiquem dessa maneira, para a gente querer depois correr atrás? E daí eu sou obrigado a ouvir um jovem falar, e qual o problema? Ela não está fazendo mal para ninguém. Ela está fazendo mal para quem? Para ela, e para o pai, e para a mãe. Vendo um filho acabar dessa maneira, por causa de drogas. Outra coisa, drogas lícitas. Álcool. Cada vez mais, eu ando às vezes de sábado à noite pela cidade, eu vejo grupos com rapazes, jovens de 14, 15 anos, gente. Bebendo bebida alcoólica. E o legal, sabe qual que é? É que eles levam na mão assim. Para eles tomarem vodka no bico. Você já viu isso aí ou não? E eles acham que aquilo é bonito. Cuidado. Cuidado. Cigarro, gente. Hoje em dia parece que é politicamente incorreto fumar, não é verdade? Na minha época era bonito. Uma pessoa que fumava era a coisa mais linda do mundo. A moça, ela tragava aquele cigarro e ela soltava fumaça e ficava aquele ambiente. E ela parecia um cinzeiro, cheirava fumaça de cigarro. E ela está gastando dinheiro para quê? Para prejudicar com a saúde. Minha mãe desencarnou em virtude do vício do cigarro, gente. Remédios, tem jovens que estão se viciando em remédios, vocês sabiam disso? Que eles vão até a farmácia, eles tomam remédio para não dormir. Depois eles viciam no remédio para não dormir, daí eles têm que pegar outro remédio para dormir. Tem que tomar cuidado. E esse aqui são outras coisas que são lícitos, mas que podem viciar. Celulares, meus irmãos. E aí a gente entra num problema danado, porque celular é uma coisa maravilhosa, porque você tem na tua mão contato com o mundo todo. Mas você sabe quem está do outro lado da linha? Do outro lado do celular? Então, muitas vezes eu tenho meu Facebook, várias pessoas, muitas vezes eu encontro isso aqui, ó. A foto no Facebook e a foto da pessoa, e a pessoa como que ela é realmente. E o que está acontecendo? Pessoas extremamente inescrupulosas estão pegando moças, principalmente as moças, e através de uma conversa, eles conseguem fazer de tal maneira, convencer a moça que ela tire foto nua e envie para aquela pessoa. E o que o calhorda, o hipócrita, faz? Ele pega essas fotos que a moça mandou e espalha na rede. Fiquei sabendo há um tempo atrás que fizeram isso com uma moça e a moça cometeu suicídio. É bom o celular, gente? É bom, mas os pais, principalmente com criança, ou sei lá, se a pessoa tem 15, 16, 17 anos, não é possível que os pais não vejam o conteúdo do que aquela criança está vendo no celular, gente. E daí aparecem essas modas, vocês já viram? Baleia azul e tigre não sei do quê. Onde tem pessoas que elas ficam tão fascinadas com essa tecnologia que elas mesmo acabam cometendo suicídio. Volto a falar de Santo Agostinho. Lembrem da nossa missão. Para uma criança de 14 anos, não precisa ter senha no celular. Você tem que ter acesso a tudo que ela esteja observando. Substituíram o celular pelo convívio. Então, hoje em dia, não se pode mais sentar numa mesa, uma família, para todo mundo almoçar ou jantar tranquilamente, sem que o pessoal esteja no celular. E vai perdendo aquele contato com o filho. Então, qual é a nossa missão como pais? O que está acontecendo da nossa família? Será que nós estamos fazendo o que Santo Agostinho nos recomendou?
Será que aqueles espíritos que reencarnaram no nosso lar, nós estamos tentando levar no bom caminho para que aquele espírito saia melhor do que quando ele reencarnou aqui? Essa é a pergunta que eu faço. É uma coisa fácil viver em família? Não. É uma coisa boa? Muitas vezes não. Traz responsabilidade? Traz responsabilidade sim. Mas essa é a missão dos pais. Que nós tenhamos o ensejo de quê? De ver os nossos jovens, de ver os nossos filhos se tornarem pessoas de bem. E que quando terminar essa encarnação, que eles saiam melhores do que quando eles chegaram. E daí nós seremos espíritos felizes porque nós cumprimos o nosso dever diante daquilo que a lei natural nos indicou. Um dia todos nós chegaremos a ser espíritos puros. Formaremos uma grande família universal onde todos nós nos amaremos mutuamente. Faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares, pelo convite, pela atenção, pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana.